Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Clarissa Faria. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre o direito tributário de uma forma bem resumida, simplificada, para desmistificar aquela ideia de que muitos têm de que o direito tributário é uma coisa complicada. E nós estamos vendo que não é bem assim, não é verdade? No vídeo de hoje, nós vamos ver sobre o princípio da anterioridade tributária, anterioridade anual, anterioridade nonagesimal, regras, exceções. Mas antes de entrarmos nos conceitos, eu peço que você se inscreva no canal, salve a playlist de Direito Tributário, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu peço que você assista para você ficar mais contextualizado. Gente, nós já vimos que um tributo, ele só é criado por meio de lei. Tá lá no vídeo do princípio da legalidade. Existem algumas exceções, algumas especificidades. Se você ainda não viu, peço que você volte lá no vídeo sobre o princípio da legalidade e depois você volta aqui para assistir esse. Combinado? Bom, o tributo ele é criado por meio de uma lei. E essa lei ela deve ser publicada, certo? Quando uma lei que cria um tributo, ela é publicada, ela já tem aplicação imediata, eficácia, ela já é eficaz. E é isso que o princípio da anterioridade visa regular. O princípio da anterioridade visa delimitar a eficácia, a aplicação da lei. Mas qual lei? A lei que cria um tributo, grava aí, a lei que cria um tributo e a lei que aumenta a alíquota de tributo. Lei que cria, lei que aumenta, lei que majora. E onde encontramos este princípio? Artigo 150 da Constituição Federal. Não falei que ele era importante? Artigo 150, inciso 3, alíneas B e C, é onde nós vamos encontrar o princípio da anterioridade. Temos o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Nós vamos ver que os dois devem caminhar juntos. Vamos falar primeiro sobre o princípio da anterioridade anual. O texto legal vai dizer pra gente que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que foi publicado a lei que o instituiu ou que o majorou. Primeira coisa que nós devemos saber, o que é exercício financeiro? Exercício financeiro significa ano, 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então é proibido, é vedado que os entes federados cobrem tributos no mesmo exercício financeiro, no mesmo ano em que foi publicada uma lei que criou um tributo ou que aumentou a alíquota de um tributo. Se hoje eu crio uma lei que aumente a alíquota de um tributo, a aplicação dela só valerá no exercício financeiro seguinte. Eu já não posso criar hoje e cobrar amanhã. Entendeu? Ficou claro? Esse é o princípio da anterioridade anual. É vedado que se cobre um tributo no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o criou ou que o aumentou suas alíquotas. Qual é a referência? O exercício financeiro, o mesmo exercício financeiro, ou seja, o ano. Já o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, vai tratar sobre o princípio da anterioridade nonagesimal. Nonagesimal 90, grave isso aí. Que traduz que é vedado que a União, Estados, Distrito Federal e municípios cobrem tributos antes de decorridos 90 dias da data em que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou os tributos. Se uma lei criou um tributo hoje, este tributo ele só pode ser cobrado daqui pelo menos 90 dias. Por que pelo menos? Porque o princípio da anterioridade anual mais o princípio da anterioridade nonagesimal devem caminhar juntos. Um tributo ele só pode ser cobrado desde que ele respeite pelo menos 90 dias da data da publicação da lei que o criou, que o aumentou, e no exercício financeiro seguinte. Em termos práticos, se eu crio um tributo em dezembro, em janeiro eu já posso cobrar ele? Porque, dezembro, janeiro. Janeiro já é o exercício financeiro seguinte, certo? Certo. Porém, de dezembro para janeiro decorreram mais de 90 dias? Não. Esta é, então, a regra. Vamos para as exceções. Existem alguns tributos que não precisam respeitar
o princípio da anterioridade anual. Significa que eles podem ser criados no ano de 2019 e cobrados no mesmo ano. Eles podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que foi publicado a lei que o criou ou que o majorou. Quais são esses tributos e por quê? Não é decoreba, presta atenção. Imposto de importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível, ICMS combustível, imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório para calamidade pública. Estes tributos eles podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o criou ou que majorou suas alíquotas. Por quê? Importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível e ICMS combustível são o quê? Eu já falei em vídeos anteriores. São reguladores de mercado. Eles são tributos conhecidos como extrafiscais, porque eles ajudam a regular o mercado. Eu preciso regular a economia, regular o mercado. Eu vou precisar esperar o exercício financeiro seguinte para isso? Vou precisar esperar ano que vem para isso? Não, são tributos que eles precisam ser instituídos, cobrados agora. Existe uma lógica também para os outros dois tributos, que é o imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório. São tributos de urgência, são tributos emergenciais. Estamos em guerra declarada, estamos em estado de calamidade pública. A gente vai ter que precisar esperar o exercício financeiro seguinte para cobrar esses tributos? Não, eles são para agora. Fechou? O princípio da anterioridade nonagesimal também comporta exceções. Existem alguns tributos que podem ser cobrados sem precisar respeitar o decurso de prazo de 90 dias. Quais são eles? Imposto de exportação, exportação, imposto de renda, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório e a base de cálculo dos tributos IPTU e IPVA. Importação, exportação e IOF são reguladores de mercado, são extrafiscais, precisam ser cobrados agora. Empréstimo compulsório, imposto extraordinário de guerra são de caráter emergencial, precisam ser cobrados agora. Não precisa esperar 90 dias desde sua criação para a cobrança. Você reparou que nessa lista das exceções do princípio da anterioridade nonagesimal temos o imposto de renda e as bases de cálculo do IPTU e do IPVA? Significa que eles são tributos que, instituídos ou aumentadas suas alíquotas agora, eu não preciso esperar 90 dias para cobrá-lo, mas eu preciso esperar o exercício financeiro seguinte. Que loucura, como assim? Eu aumento as alíquotas do imposto de renda em dezembro. Em janeiro eu já posso cobrar? Posso. Por quê? Eu não preciso esperar 90 dias, mas eu tenho que esperar o exercício financeiro seguinte. Ficou claro? Eu peço que você leia de novo o artigo 150, inciso 3, os parágrafos, para que o princípio e as exceções fiquem bem compactados. É interessante dizer, gente, que o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal só se aplica para a criação de novos tributos e para o aumento, a majoração das alíquotas dos tributos já existentes. Se eu quero beneficiar o contribuinte reduzindo alíquotas, extinguindo impostos, extinguindo tributos, aumentando o prazo, a aplicação dessas leis será imediata. Eu não preciso esperar ano que vem para diminuir a alíquota de um tributo, entendeu? Mas se eu quero aumentar a alíquota de um tributo, eu preciso esperar o exercício financeiro seguinte, ou pelo menos 90 dias. Mas se eu quero aumentar a alíquota de um tributo ou criar um novo tributo, para cobrar, preciso se esperar pelo menos 90 dias e respeitado o exercício financeiro seguinte, exceto aqueles casos de emergência, casos de reguladores de mercado, como vimos nas exceções. Ficou claro? Dúvidas, deixe nos comentários, se inscreva no canal e eu te aguardo no próximo vídeo.